Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a residente Luana Costa e agora nós vamos resolver uma questão da FUVEST de São Paulo que envolve semelhança de triângulos. Vamos lá? A sombra de um poste vertical projetado pelo Sol sobre um chão plano mede 12 metros. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6 metros. A altura do poste é 6 metros, 7,2 metros, 12 metros, 20 metros ou 72 metros. E aí, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos começar com um pequeno desenho para a gente entender a questão melhor, tá certo? Então, nós temos a sombra de um poste vertical que está sobre um chão plano. O que é que está projetando a sombra desse poste? Um sol, certo? E essa medida da sombra é de 12 metros. A altura do poste a gente não sabe, que é justamente o que a gente quer descobrir. Só que aí a gente tem outra informação, certo? Nós temos que nesse mesmo instante tem um bastão, que também está sobre um chão plano, cujo sol está na mesma posição e está projetando a sombra desse bastão, que mede 1 metro de altura e a sombra é de 0,6 metros. Certo? E aí nós temos algumas coisas aqui para observar. Será que vocês conseguem identificar alguma coisa aqui importante que a gente tem? Vou dar uma dica, tá certo? Tem a ver com o poste, o bastão e com o chão. Então, se você pensou no ângulo de 90 graus, você acertou. Ó, nós temos aqui tanto o poste quanto o bastão sobre um chão, certo? Os dois estão em uma posição vertical e o chão, né, na nossa posição horizontal. Observando bem isso, a gente consegue ver que tanto nesse primeiro triângulo quanto nesse segundo, nós vamos ter esse ângulo de 90 graus. E outra informação que a gente pode notar é que nós temos o Sol projetando a sombra no mesmo instante, logo a projeção está com a mesma inclinação. Então, nós vamos ter esses ângulos também iguais, certo? Tanto o ângulo do primeiro triângulo quanto do segundo vão ser iguais. E se os ângulos são iguais, tanto do primeiro quanto do segundo triângulo, nós podemos dizer que esses triângulos são semelhantes. Quando nós temos dois triângulos semelhantes, fica mais fácil da gente descobrir qual é a altura do nosso poste, certo? Porque nós sabemos, como vimos lá na apostila, que a altura do meu poste dividida pela altura do meu bastão precisa ser igual à minha sombra aqui do poste dividida pela sombra do bastão, certo? Então, vamos fazer isso aqui para ver quanto dá? Vamos lá, a altura do meu poste, que é x, dividido pela altura do meu bastão, que é 1, precisa ser igual à sombra do poste, que é 12, dividido pela sombra do bastão, certo? Como é que a gente resolve isso aqui mesmo, Luana? Então, a gente vai fazer uma regra de 3, certo? Então, 0,6 vezes x vai dar 0,6x, que é igual a 1 vezes 12. E agora, o que é que a gente faz? 0,6 está multiplicando x, a gente vai passar dividindo, certo? X vai ser igual a 12 dividido por 0,6. Vamos dividir. Nós temos 12 dividido por 0,6.
Eita, e agora? Nós temos um número natural dividindo o número decimal. Nós precisamos deixar ambos com o mesmo tanto de casas decimais. Então, se nós temos 0,6, precisamos deixar o 12 com o mesmo tanto de casas decimais. Vamos acrescentar uma vírgula, certo? Vamos analisar. 0,6. Depois da vírgula, nós temos um número, certo? Então, depois da vírgula do 12, nós vamos adicionar um zero. Isso é a mesma coisa que 120 dividido por 6. 120 dividido por 6, de maneira rápida, nós vamos ter que isso é igual a 20, certo? Então, x vai ser igual a 20 metros, ou seja, a altura do meu poste é de 20 metros. Alternativa D.